Olá, eu sou a Juliana Gay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar a minha vida amorosa com o arquétipo da sereia, o que mudou exatamente na minha vida amorosa depois do arquétipo. E, gente, foi muita coisa, então assim, eu vim contar pra vocês, espero que vocês gostem. Já se inscreva no canal, já deixe seu joinha, tá bom? Antes de começar a usar esse arquétipo, eu já tinha uma facilidade muito grande em manifestar pessoas específicas, né? Então, às vezes eu tinha, um surto de, sei lá, saudade de alguma pessoa, ou pensava em alguma pessoa, não dava muito tempo, aquela pessoa vinha me mandar mensagem, eu acabava me aproximando daquela pessoa de alguma forma. Mas o arquétipo, ele meio que, a impressão que deu foi que ele intensificou em umas 4 vezes o magnetismo que eu já tinha para manifestar pessoas específicas. Tipo assim, se antes algumas pessoas davam em cima de mim, depois do arquétipo foi quase todo mundo que eu lidava. Quase todo mundo. Isso inclui, pessoas solteiras, pessoas que namoravam, pessoas que eram casadas. Quase todo mundo que eu lidava acabava se aproximando muito de mim e querendo ter algum interesse, tinha algum interesse em mim. A primeira coisa que eu notei que tava, quando eu percebi que, deu aquele insight de, eu acho que isso aqui é por conta do arquétipo, foi quando eu trabalhava num lugar, né, específico, e aí teve um dia que eu tava saindo desse lugar que eu tinha acabado de sair, né, do expediente, tava indo pra casa, eu ia andando, porque na época era, perto, né. Aí eu fui andando pra minha casa e do nada um cara me parou na rua. Um cara tava na moto e ele pegou, buzinou pra mim, só que eu não parei, porque eu imaginei, gente, aquela hora, era tarde já, eu não conhecia ninguém assim que ia andar de moto naquele horário. Aí eu só continuei andando, seguindo minha vida normal, daqui a pouco o cara veio e me chamou. Ele falou assim, moça, boa noite e tal, aí veio e me chamou. Aí eu parei, né, um pouco assim com medo, né, gente, porque era quase 10 horas da noite, e tava muito vazia a rua, aí eu fiquei um pouco com medo. Mas aí o cara me parou e falou assim, você trabalha em tal lugar? Eu falei, trabalho. Aí ele falou assim, porque teve um dia desses que você me atendeu, né? Eu fui lá e você me atendeu lá naquele setor tal, né? Que era o setor que eu trabalhava. E falou assim, porque você foi muito simpática, não sei o quê, eu queria pegar seu número. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu tava esperando ser assaltada. Eu falei, não vai ter como não. Eu só, deu uma desconversada assim e tal. Aí daqui a pouco, gente, eu continuei andando, né? Quando eu vi, o cara tava atrás de mim. Aí ele chegou e falou assim, não, a gente podia tomar um sorvete agora, o que você acha? 10 horas da noite, gente. Tomar um sorvete, não sei o quê. Aí eu falei, não vai dar não. É super sem graça, sabe? Porque eu não tava entendendo, gente. Mas ele me chamou pra, fazer alguma coisa com ele naquele horário, 10 horas da noite. Aí eu só, falei, não precisa não, tá de boa. Foi isso. E eu fiquei realmente chocada, eu fiquei assim, gente, que doideira é essa? O cara lembrou de mim, gente, sendo que, esse lugar que eu trabalhava toda coberta. Era um uniforme largo, sabe? A gente botava touca e tal. Ele me reconheceu, sem uniforme, de cabelo solto, de roupa normal, assim. Me reconheceu, lembrou que eu atendi ele, lembrou que eu fui simpática e veio pedir meu número. Ele me assustou na hora, porque, eu achei que eu fosse assaltada, gente. O cara, de noite, parando, né, numa moto pra, me chamando. Eu tava sozinha na rua, então, eu fiquei com um pouco de medo. Mas aí foi essa história, e depois eu pensei, cara, depois que eu comecei a usar o arquétipo da sereia, isso começou a ficar, assim, muito frequente. Não pessoas parando de moto, mas pessoas me parando do nada por conta de alguma coisa. Uma vez um cliente chegou pra mim, eu tava arrumando ali o setor que eu trabalhava, e o cliente chegou pra mim e falou assim, moça, bom dia. Eu falei, bom dia. Aí ele veio, me parou e falou assim, aqui um presente pra você. E me deu um origami, né? Origami, pra quem não sabe, aquela dobradura que você faz de cisne. Ele me deu um de cisne e falou assim, aqui pra você. Aí eu agradeci e tal, fiquei super feliz, gente. Teve um dia que do nada eu cheguei lá no lugar que eu trabalhava e aí o cara tinha comprado um chocolate pra mim. Ele falou assim, aqui, comprei pra tu e tal. Me deu, sem motivo. Então, foi muito frequente isso com o arquétipo da sereia. Ou pessoas pagavam alguma coisa pra mim, ou me davam alguma coisa. Isso aconteceu demais no arquétipo da sereia. E, foi bem interessante porque eu vi que isso foi especificamente por conta do arquétipo. Porque antes disso, eu tinha uma facilidade de manifestar pessoas, mas era a pessoa específica que eu queria, né? Hoje em dia, eu ainda tenho essa facilidade. Só que depois do arquétipo, eu percebi que todo mundo começou a me tratar super bem, me dar coisa, me dar presente. Então, foi muito legal, gente. Foi super interessante isso. Foi uma experiência muito boa, né? E que continua acontecendo, né, gente? Porque eu continuo usando o arquétipo da sereia. Então, eu sempre sou tratada dessa forma e eu achei isso muito legal. E aí, nessa questão, a gente já entra no seguinte ponto, que é o quê?
Gente, mas, cara, eu, tipo, incontável a quantidade de homem que deu em cima de mim. É, tipo, incontável mesmo. Porque foram pessoas do ambiente que eu trabalhava, foram pessoas do meu passado, que eram vários do meu passado, tá? Não veio, assim, não todos, mas vieram alguns do meu passado que, tipo, entraram em contato comigo novamente. Pessoas que eu, tipo, que eu tava conhecendo, tipo, sabe? Gente, foi muita gente que decidiu, muita gente. E, tipo assim, foi gente solteira, foi gente casada, foi gente que namorava. Então, assim, a questão de que as pessoas falam, é atrai homem que presta, atrai homem que não presta. Amiga, você tá magnética, entendeu? Você está magnética. Se, tipo assim, se o cara tiver um caráter ruim e for casado, você tá atraindo pessoas e ele vai dar em cima de você. Não é porque o arquétipo tá atraindo pessoa que não presta, não é isso. O cara que tem um caráter ruim. Você é magnética, você vai atrair pessoas solteiras também, entendeu? Agora, a questão é saber o caráter das pessoas, entende? Tipo, eu atraí muita gente que, tipo, era solteira, muita gente que era solteira. Atraí homens que prestavam, homens que também não prestavam. Atraí homens casados, homens que namoravam. Então, isso é muito aleatório, entendeu? Tipo, esse negócio de atrai homem que presta, homem que não presta. Você está magnética, você está atraindo, tipo, 4 vezes mais. Então, se as pessoas têm um caráter ruim, isso é um problema delas, entendeu? Tipo, não é que você tá atraindo, entende? Tanto é que vários caras casados não deram em cima de mim, entende? Então, isso não tem nada a ver, gente. Isso, tipo, esse negócio de vai atrair homem que não presta. Não é isso, cara. A questão é que o cara tem um caráter de merda. Então, tipo assim, não é o arquétipo que tá atraindo isso, entendeu? Você é magnética naturalmente. Você usando o arquétipo ou não, você é magnética. O que eu senti com o arquétipo é que ele intensifica o seu magnetismo. Então dá a impressão de que você está magnetizando 4 vezes mais rápido. Uma coisa que ficou muito nítida também com esse arquétipo foi que os caras começaram a querer ter muito contato físico comigo. Tipo assim, me abraçar, ou pegar a minha mão, tipo, beijar a mão, sabe? Eu percebi isso também e, tipo assim, faziam coisas pra mim. Tipo, às vezes eu precisava de ajuda. Eles me ajudavam, tipo, sem reclamar, ou às vezes faziam questão de ajudar, sem me pedir nada. E às vezes eu falava, não precisa de ajuda e tal. E eles me ajudavam mesmo assim. Então, eu percebi que eles estavam realmente fazendo questão de ficar perto de mim, sabe? Tipo, ter contato mesmo, me abraçar e tal, e, tipo, ficar encostando em mim. Uma outra questão que eu achei muito interessante também, gente. 2 pessoas, nesse local que eu trabalhava, 2 pessoas me pediram em namoro. 2 pessoas. Um deles, eu já havia, né, ficado com ele, já conhecia ele e tal. O outro, não. O outro eu nunca tinha ficado com ele. A gente só conversava mesmo, mas assim, tipo, de amizade. Pra mim era amizade. E, tipo, do nada ele pegou e falou que gostava de mim. Depois de um tempo ele veio me pedir namoro. Sendo que, tipo, eu nunca tinha ficado com ele, não. Mas ele veio e falou isso. E assim, gente, no arquétipo da sereia, eu fiquei extremamente desapegada. Porque, assim, eu já sou uma pessoa bem desapegada. Eu adoro ficar sozinha, gente. Eu amo ficar sozinha. Sério. Tipo, eu sou muito apaixonada pela minha energia. Então, pra eu colocar alguém na minha vida, tem que ser uma pessoa que realmente faça de tudo por mim. Porque eu me completo sozinha, entendeu? Tipo assim, me completo no sentido de companhia, no sentido de, cara, eu me sinto incrível sozinha. Tipo, eu não sou uma pessoa carente, tipo, sabe, aquelas pessoas que, tipo, conhecem numa semana, na mesma semana já estão namorando, aí já vai casar, tipo, eu não consigo ser assim, eu penso muito nas coisas, então, com o arquétipo da sereia, eu fiquei ainda mais desapegada. Então, eu realmente, às vezes, tinha preguiça de conhecer pessoas, sabe? Eu, assim, é uma questão que eu tô falando de mim, eu já era assim antes. Mas você pode, tipo, trabalhar esse seu lado pra você ser uma pessoa mais afetiva, né? Pra você ser uma pessoa mais que se joga de cabeça no relacionamento e tal. Eu gostava de ser assim, né? E, inclusive, é uma coisa que eu tô trabalhando um pouco pra eu não ficar tão fria, porque às vezes tem pessoas que fazem tudo por mim e eu não quero ter um relacionamento com aquela pessoa, entendeu? Que também me deixou muito desapegada, entendeu? Tipo, desapegada no sentido de, cara, você faz o que te dá vontade, você não liga se o cara vai ficar chateado, ou se você não respondeu a mensagem dele, ou se ele não respondeu sua mensagem. Simplesmente você vive porque você é incrível, entendeu? Tipo assim, você vive a sua vida e você sabe que tudo vem até você, então você não fica apegada a resultado. Por isso que eu não entrei em relacionamento, né, nenhum desses 2 relacionamentos, porque eu achei que não eram muito a minha vibe, né? Eu também tava, tipo assim, com uma visão muito clara de quem eu queria, de como eu queria uma pessoa, do que ela tinha que ter.
e essas pessoas não se encaixavam. Então, eu meio que não ia colocar meus critérios de lado para aceitar pessoas só porque elas me tratavam bem, entendeu? Então, assim, eu tive uma certeza muito grande do que eu queria no relacionamento, também com esse arquétipo. Eu consegui definir realmente que tipo de homem eu queria. Sabe quando você faz, tipo assim, uma lista do seu personagem ideal? Tipo assim, quem eu quero ter um relacionamento? O cara tem que ser assim, ele tem que gostar disso, ele tem que, sei lá, ele tem que te tratar bem, ele tem que ser fiel, sei lá, você cria uma lista de tudo que você quer do cara. E eu não estava abrindo mão desses critérios por conta de ninguém. O último tópico aqui, que eu já citei, né, superficialmente, mas é o seguinte, gente, eu atraí pessoas no passado, né? Então, tipo assim, se você, por exemplo, tá querendo ativar o arquétipo da sereia, você não quer atrair seu ex, ou seu ex-ficante, ou sei lá quem, você tem que ter em mente o seguinte, você tá magnetizando, tipo, muito mais do que o normal. O arquétipo da sereia, ele é puro magnetismo. Então, se você pensa numa pessoa, é muito provável que você atraia essa pessoa. Muito provável, porque, cara, para pra pensar, naturalmente isso já acontece. Às vezes você tá cantando uma música mentalmente, daqui a pouco a pessoa do seu lado começa a cantar aquela música em voz alta, sendo que você não cantou em voz alta. Ou seja, ela já captou a sua telepatia, entendeu? Se você tá magnetizando, sei lá, 3, 4 vezes mais, você vai atrair. Então, é importante você ter cuidado com o que você fala e com o que você pensa, né? Gente, era tiro e queda. Quando eu pensava em alguém, essa pessoa me mandava mensagem. Sério. Tipo, foram pouquíssimas as vezes que isso não aconteceu. Já aconteceu, deu tipo assim, sabe quando você tá meio, tipo, meio nostálgico, assim, e lembra de pessoas e tal. E eu pensei numa pessoa que eu ficava antes há um bom tempo. E essa pessoa veio, me mandou mensagem, ainda, tipo, começou a trabalhar no mesmo lugar que eu. Essa pessoa começou literalmente a trabalhar no mesmo lugar que eu. E tentou ali uma aproximação, mas acabou não dando, eu não quis também, não deu certo, era uma pessoa que tinha dado muito problema, eu não queria ela de volta na minha vida. Mas isso foi surreal, a pessoa literalmente começou a trabalhar no mesmo lugar que eu. Depois de eu ter pensado nessa pessoa e ter tido uma conversa sobre essa pessoa, eu conversei com alguém sobre essa pessoa, né, não foi nem falando que, tipo, eu sentia falta, nada disso, foi uma conversa normal, tipo, como você fala de coisas aleatórias, né, e aí aconteceu isso. O que acontecia muito também era, por exemplo, eu tava querendo uma pessoa específica e do nada, essa pessoa começava a aparecer em todos os lugares que eu estava. Não era combinado. Era tipo assim, uma coisa, por exemplo, eu ia pra tal lugar pra fazer um negócio. Daqui a pouco, quando eu ia lá, a pessoa tava lá. Ou tipo assim, eu ia, daqui a pouco a pessoa chegava. Ou tipo, eu ia pra tal lugar, daqui a pouco a pessoa chegava. Quando eu queria alguém, tipo, eu botava na minha mente que era alguém que eu queria, começava do nada a ter esses encontros, assim, super aleatórios, né? Não aleatórios, era magnetismo, né? Enfim. Mas parece que a pessoa se atrai pela sua energia e ela está sempre onde você está. E tudo conspira para que você esteja onde essa pessoa está, ou para que essa pessoa vá para onde você está. Por exemplo, você está no trânsito e, tipo, atrasa, né? Começa a dar um trânsito do caramba, você atrasa. Quando você chega, essa pessoa chega na mesma hora. Sendo que se você tivesse chegado um pouco antes, você não teria encontrado ela, sabe? É nesse nível, assim. Então, tipo, tudo tá sempre a favor do encontro de vocês quando você pensa em uma pessoa. É muito interessante esse magnetismo da sereia. Cara, eu, sinceramente, a minha vida amorosa, depois da sereia, ela mudou muito porque eu mudei meu conceito amoroso e também mudei a forma que eu quero alguém, né? Antes eu não tinha muito firme como eu queria alguém, qual era, tipo, o parceiro ideal e tudo mais. Então a minha vida amorosa, ela ia tipo assim, de arrasto, entendeu? Só que depois que eu firmei tudo isso na minha mente, mudei meu autoconceito amoroso também, eu realmente consegui ver nitidamente o que estava acontecendo na minha vida amorosa, quem prestava, quem não prestava, quem estava fazendo isso tudo por mim, quem estava se encaixando nos meus conceitos, quem não estava. Isso ficou muito melhor. Então, assim, foi uma coisa muito legal. O arquétipo da sereia, tipo, mudou a minha vida em todos os sentidos, mas eu acho que o principal, assim, foi na vida amorosa, que foi muito nítido, que teve uma mudança muito drástica, porque eu comecei a me ver de outra forma no quesito amoroso. Eu sempre fui um tipo de pessoa que ficava assim, que o pessoal atrai homem que não presta, que ninguém quer assumir. Que não sei. Então, tipo assim, depois que eu ativei a sereia, eu mudei totalmente esse conceito. Totalmente. Então, eu vi que tudo começou a conspirar para que eu fosse tratada sempre como uma rainha nos relacionamentos. E até sem estar no relacionamento, as pessoas me tratavam assim. Então, foi muito legal. Se você tá ativando esse arquétipo, vou deixar aqui o link do Canto da Sereia, que tem vários áudios subliminares para
tipo, pra pessoa específica, pra dinheiro, pra tudo, gente. Tem áudio pra tudo. Pra pessoa específica, tipo, foi muito bom, gente. Sério. Eu vou ter que contar esse caso aqui. Tipo assim, eu tava escutando um áudio, que foi esse áudio aqui, do Canto da Sereia, tá? Esse link tá aqui embaixo. Eu escutei esse áudio durante umas 2 semanas, né? Eu gostava de escutar antes de dormir. Aí, nessas 2 semanas, eu comecei a pensar muito em uma pessoa. E aí, o que aconteceu? Do nada, eu não tinha contato direito com essa pessoa. Do nada, essa pessoa veio, tipo, me mandou mensagem, a gente começou a se aproximar. Nessas 2 semanas, a gente começou a se aproximar, essa pessoa veio e me pediu namoro. Tipo assim, foi muito rápido, muito rápido. Eu saí com essa pessoa e tal, conheci essa pessoa, fiquei com ela e a gente começou meio que, entendeu? Ter, tipo, uma conexão ali muito mais forte em 2 semanas. Então, tipo assim, foi muito rápido. E, tipo, eu percebi que, gente, foi quando eu comecei a escutar esse áudio é muito bom porque ele reprograma sua mente em questão de autoconceito amoroso também, né? Então, assim, é muito bom pra você se enxergar como uma mulher que, tipo, todo mundo se apaixonaria por você. Porque você é incrível, entendeu? Então, eu comecei a ouvir e, tipo, mano, isso foi muito surreal. Foi até uma dessas pessoas que eu falei que, tipo, depois eu fui percebendo que eu achei, assim, que não tava muito, assim, no padrão que eu queria pra mim, mas porque quem começou a magnetizar essa pessoa fui eu, né? Eu comecei a pensar nela e tal, eu comecei a pensar na possibilidade de ter um relacionamento com ela, e aí eu, consequentemente, atraí. Mas depois eu repensei, então acabou não dando em nada. Mas, enfim, então foi isso, gente. Espero que você tenha gostado. Adquira o Canto da Sereia, gente. Esse produto tá surreal, o link tá aqui embaixo. E é isso. Deixe seu joinha, se inscreva também e até o próximo vídeo.